Tá muito bom, galera. Agradeço vocês aí. Bem-vindo, Sheila. Vamos que vamos. Então, galera, antes de começar, bem-vindo, Henrique. É preciso entender, já trouxe essa bagagem para vocês nos dias anteriores à Nutrição da Mente, tá? Nesse desafio aí, Nutrição da Mente. Bem-vindo, Daiane. Falando sobre um pouco sobre detalhes. Primeiro, falando sobre o trava emocional, o que que é. Depois de detalhes, as maiores dúvidas que surgem. E agora a gente vai partir para o passo a passo, para sair da zona de conforto mesmo. Dar o primeiro passo. Ir para a ação, tá? Decisão, ação, a gente já tem um estado de consciência de que viver do jeito que está já não dá mais. E a gente vai para o próximo passo, que é de fato para a execução, para a ação. Então, eu já trouxe uma bagagem para vocês do que é a trava emocional, do que ela pode afetar, mas eu vou dar uma pincelada rápida para quem está entrando hoje, quem está na primeira vez aqui na live, para saber o que é, e a gente poder servir de introdução para o passo a passo, para não ficar algo sem sentido, tá? Então, como alguns já sabem aí, ou outros também não sabem, né? A gente tem esses dois públicos. Para a gente poder entrar nesse passo de destrave mental, é preciso entender como a mente funciona. Ela é dividida em subconsciente e consciente. Primeiro é o consciente, o que a gente pensa, o que a gente sente, cheira, ouve, tudo vai parte do consciente, que a gente calcula, a cognição, tá? Raciocínio, tudo faz parte da consciente. A gente está tendo consciência dos atos, consciência do forma da que a gente age, tá? E o subconsciente é onde está o nosso ser, onde é uma das oficinas da nossa alma, tá? É a forma lá onde está armazenada a forma como a gente age e reage também, tá? É onde a gente se baseia, né? As trilhas mentais que vivemos ao longo da vida. A gente é o resumo de trilhas mentais, de experiências. É onde está armazenado o nosso caráter em cada um de nós, os valores de vida, os princípios. É onde está armazenada a totalidade do nosso ser, tá? É guardada no nosso subconsciente, tá? Como eu já disse, uma das funções dele é guardar tudo isso, armazenar, servir de armazenamento dessa soma, desse resumo, vamos dizer assim, da nossa pessoa, tá? E também guarda lá experiências boas, memórias, lembranças, sendo elas ruins, sendo elas traumáticas, sendo elas boas, tá? Bem-vindo, Gelana Priscila. Galera que tá chegando agora, pega esse aviãozinho aí, manda para o máximo de pessoas. Vamos bater 50 pessoas aqui na live para mim distribuir o bônus no final, passo a passo de destrave mental. Vamos que vamos. Então, dando uma pequena introduzida aqui do que é a trava emocional, tá? E por conta disso tudo, galera, as travas emocionais, elas ficam armazenadas no mais profundo da nossa mente, que é nada mais, nada menos do que o subconsciente, que a gente acabou de falar. Lá também elas ficam armazenadas os traumas que eu falei, né? Experiências traumáticas, remete para também travas emocionais. Bem-vinda, Débora, bem-vinda, Vanessa. Então, galera, nosso temperamento, era para você ter ideia, o nosso temperamento, a nossa personalidade, ela também pode ser influenciada por conta das travas emocionais, de traumas emocionais, tá? E por conta disso tudo, Jairo, por conta disso tudo, galera, as travas emocionais, ela vai desativando a nossa identidade, de quem a gente realmente nasceu para fazer, de quem a gente realmente nasceu para ser aqui na Terra, tá? E por trás disso, acontece, desde a nossa infância até a vida adulta, uma reação de cadeia vai acontecendo depois disso, tá? Que chega até o ponto que a gente é hoje, até o ponto que a humanidade se encontra com problemas, é o que a gente mais vê por aí, frustrações, dificuldades, doenças. Mas tudo isso por conta de trava emocional, sim. Exatamente. Porque a trava emocional, ela trava tudo de fluir na nossa vida. Elas nos separam do plano original do Criador. Elas nos distanciam. Lembra que eu falei ali que ela vai desativando a nossa identidade? Ela afasta a vida abundante que a gente nasceu para ter, afasta a vida plena que a gente nasceu para ter, afasta a vida próspera que a gente nasceu para ter,
a vida cheio, né? O acúmulo de vida em nosso ser, uma mente eficaz. Pra você ter ideia, quando a gente começa a destravar emocionalmente, a cada destrave, a gente vai sendo redirecionado ao plano original do Criador, que é tudo isso que eu listei aqui agora. Pra você ter ideia também, a nossa intuição, que é uma das oficinas do Espírito, ela vai sendo clarificada também. É por isso que muita gente, assim como eu, sua experiência viva disso, eu comecei a ter um relacionamento melhor com o Criador. Porque você começa a entender mais a palavra, coisa que você enxergava antes, não entendia, está sendo mais clarificada, porque a tua intuição, o teu escudo espiritual, lembra que eu falei do escudo espiritual ontem? Que defende lá a tua alma, o teu corpo, te faz governar sobre o corpo, sobre a mente, para você ter uma saúde espiritual, ter um desenvolvimento espiritual, ter um desenvolvimento emocional e um desenvolvimento físico. Você começa a reconstruir isso de novo, essa saúde espiritual, tá? Esse desenvolvimento espiritual. Então, a partir de que a gente vai fazendo os desbloqueios, a gente vai cada vez mais se aproximando ao plano original que o Criador nos fez, a plenitude, a totalidade. Uau! É incrível, galera. Quanto mais destrave você faz, mais você vai chegando próximo da sua identidade. É preciso a gente preparar o terreno, entender a nossa mente, gravar isso como gatilho mental, de que no final do desbloqueio, a cada desbloqueio a gente tem um presente. Quem realmente somos, quem verdadeiramente nascemos para ser, a gente vai destruindo, vai passando por cima, igual trator, de todo medo de julgamento, todo medo de crítica, todo medo de influências da alienação, de influências da massa, né, de pensar igual, não poder questionar, não poder ser diferente, não poder fazer o que está guardado dentro de você, resolvendo problemas familiares, problema profissional. Uau! Uau! É tudo isso de bom, galera. E vamos que vamos. Ativa a sua essência, o seu interior, o que sai natural. Bem-vinda, Josi. Galera que tá chegando agora, pega esse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que você puder aí, para a gente no final liberar o bônus. Então, galera, como alguns já sabem, outros também não, toda trava emocional, ela entra como a emoção. E para sair, ela precisa de uma emoção também, como a gente já introduziu isso aqui em 2 aulas anteriores. Bem-vinda, Sirlene! As pessoas não são a mente e nem as situações de vida. Esse apega aos condicionamentos que traz esse sofrimento, esse apego, exatamente. E quando a gente vai destravando mentalmente, a gente vai conseguindo enxergar isso, desenvolvendo a nossa mente e começar a entender de fato o que o Júnior falou aqui, ó. A gente começa a não ser condicionado ao que a nossa mente impõe, ao que os nossos olhos físicos vê, a nossa realidade, ao que o espelho diz que você é, ao que o teu passado tenta te massacrar, te julgar, te machucar. Galera. A gente vai falar um pouquinho disso, Débora. Já me ensinou a destravar. Me senti rebelde no início, mas com causa. Não entendi essa parte causa. Eu acho que é com calma que você quis dizer, né, Débora? Escreve aí novamente, por gentileza, pra gente poder prosseguir nesse comentário seu, tá? Vamos aqui, galera, ao que interessa. Então, galera, todo trava emocional, ela começa com uma emoção. Como assim, Jairo? Uma emoção, sim. Uma pessoa que te podou na sua infância, uma pessoa que te abusou mentalmente, fisicamente, emocionalmente, eliminou teus sonhos, disse que você não era ninguém, que não ia ser ninguém na vida, tá? Que te travou, te bloqueou de se relacionar com pessoas, hoje é uma pessoa tímida. Tudo isso tem uma origem que foi fixado, instalado em nossa mente como através de uma emoção, de um pânico, através às vezes de um pânico, de um medo, de um desconforto mental, emoções ruins, resumindo, né? Então ela entrou como essa emoção, que a gente já falou aqui também, que é a linguagem do nosso subconsciente, a linguagem da mente, tá? A linguagem do subconsciente, a frequência que ele atua é emoções, tá?
A gente fala em português, Estados Unidos fala em inglês, nosso subconsciente fala em emoções, galera. Tá? E para entrar lá, a chave para poder entrar no subconsciente e fixar isso é emoções. Então entra com emoções e é preciso sair com emoções, como a gente já falou, nos detalhes das travas emocionais, tá? Uma coisa que é preciso deixar claro, galera, que controlar as emoções, ela não é o destrave emocional, tá? Tudo que é controlado, a gente precisa ficar em alerta o tempo todo. É preciso ficar se resguardando o tempo todo. E controlar as emoções também é diferente de desenvolver a inteligência mental e emocional, que é o que a gente vai falar, esse desenvolvimento de inteligência mental. Na verdade, a gente já está falando, mas a gente vai se aprofundar mais após essa etapa de destrave mental. E na etapa do mentalidade eficaz, a gente vai entrar mais profundo nesse assunto. Mas para deixar claro que controle das emoções, ela não é o desbloqueio emocional, tá? Agora, entrando para o passo a passo de fato, razão, motivo. Já ele me ensinou a destravar, me senti rebelde no início, mas com motivo, com razão. Entendi. Bem-vindo, Vitão, meu brother. As pessoas se identificam com situações de vida. Nós não somos situações de vida. Exatamente, mano. Exatamente. Então, galera, o passo a passo, a gente já explicou lá no passo lá na aula, no bate-papo, na live de destrave mental em detalhes. Para entrar, o trava emocional é uma emoção, para sair é uma emoção. E qual é a emoção que a gente consegue gerar, Jairo? A gente já falou isso também. Facilmente é a ira, galera. Aí, não, meu Deus, vou ter que me irar, vou ter que ficar nervoso. Não, galera. Você ficar nervoso, você ficar com raiva é diferente de irar. É preciso relembrar a história lá de Cristo, que ele se irou por amor, tá? A casa do Criador, ao templo do Criador, com o que estavam fazendo, tá? E ele tinha total controle da situação. Ele sabia a hora de parar, até onde ele poderia chegar, tá? E se você trabalhar a mansidão, você saber a hora de parar, a hora de começar, a hora de agir. Então a ira, por amor aqui, a palavra dele fala, irai-vos, mas não pequeis. Então é essa técnica que a gente vai utilizar, baseado na neurociência, na neurolinguística. Eu coloquei aqui o contexto do que é a neurociência, para vocês poderem entender o que é a programação neurolinguística. Ela é a forma de ensinar o cérebro, tá, a se comportar a nova realidade de vida. É um ensaio mental. É como se a gente fosse não tratando só efeito, aqui no raso, mas tratando o profundo, a raiz do problema, a causa raiz, a causa de fato mesmo. A gente não tratar na superfície, mas no profundo, mergulhar na piscina, pegar lá o problema, arrancar pela raiz de fato, né? E emergir de volta para respirar na piscina, o mais profundo do nosso subconsciente. Então, a programação neurolinguística é um método utilizado para poder remover essas travas emocionais que nos impedem de fluir, que nos separam do plano original do Criador para com a gente. Então, através da ira, um dos métodos de autodesbloqueio, que a gente também passou nisso daqui na live de travas emocionais, foi a ira, né? A própria autossugestão, né? Eu conscientemente comigo, o autoconhecimento, também é possível se autodestravar mentalmente, emocionalmente, né? A própria hipnose também, de você fazendo ou sendo guiado por outra pessoa, mas aí nesse parte você fica inconscientemente, aliás, você não está enxergando de fato o que está acontecendo ao teu redor, mas é possível também. E através de emoções também, galera. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, às vezes não conseguem se irar com a pessoa, e é preciso frisar novamente, galera, que o destrave emocional é um exercício mental, é uma tarefa, é uma ação que você está fazendo na tua cabeça. Você não vai agredir a pessoa fisicamente, você não vai pagar na mesma moeda, você vai resolver aqui na tua cabeça, apenas isso, você vai resolver aqui mentalmente. É um exercício. Você vai usar a tua imaginação para voltar
acessar aquela memória, aquela lembrança, aquele problema e ressignificar isso. Você vai resolver na sua mente. Você não vai afetar a pessoa fisicamente. Você não vai agredir ela verbalmente, nem emocionalmente. Você não vai machucar e magoar essa pessoa, né, no mano a mano. Vai se resolver na tua mente, entende? Você resolve aqui. É mais simples do que parece, galera. A galera, às vezes, por aquela parte de criar expectativa demais nas coisas, fica algo tão grande que a pessoa não é capaz de suportar. Mas é simples. É simples, é apenas um exercício. Bem-vindo, Adriana. Bem-vindo, Paty. A gente está falando aqui o passo a passo do destrave mental, tá? Quem está chegando aí, já pega esse aviãozinho, manda para o máximo de pessoas que você puder. Vamos chamar para live, tá? Vamos que vamos. Então, galera, é possível sim destravar sem ativar a ira. Pessoas que têm bloqueio para ativar a ira, principalmente quando tem muitos bloqueios, que ele drena a energia, né? É como o nosso barco lá de vida, lembrando aquele exemplo que a gente já sempre dá nas lives, como o nosso corpo, o nosso ser é um barco que navega nas águas, e a água é o nosso espírito, né? A estrada, né? E o condutor do barco é a nossa alma, né? O barco, o nosso corpo, o condutor, a nossa alma, o mar, o rio, é o nosso espírito. Então, as travas emocionais, ela vai sugando energia. Nossa, e às vezes você não tem energia suficiente para ativar a ira. Ou você tem um espírito muito manso, não consegue ativar a ira. Ou por não entender que é um exercício mental, por amar demais as pessoas que te machucaram, não entender que é um exercício mental, as pessoas ainda pecam nisso e não conseguem seguir com o destrave mental, tá? Mas é possível também desbloquear, destravar emocionalmente sem a ira. Apenas com a emoção que você gerou ali, ao lembrar do problema. Ao lembrar de quem te machucou, de quem te feriu. Aquele momento, aquela indignação ali. Lembra que entra com emoção e sai com emoção? Naquele momento ali, a gente vai passar passo a passo aqui, em seguida que eu finalizar esse raciocínio, mas para preparar vocês, no momento que você lembrar da causa, do evento que te bloqueou, que te travou, só o choro ali é possível sim você desbloquear, tá? Entra com emoção, sai com emoção, galera, tá? Tem dificuldade, tem algumas técnicas, que pega uma foto da pessoa, pega um áudio da pessoa, né? Outra coisa que é preciso entender, galera, a gente falou de ressignificação, o perdão, ele não é ressignificação, tá? É preciso fazer essa distinção também para a gente poder entender. Então vamos aqui o passo a passo. Sempre eu incentivo vocês a trazer um papel e uma caneta para anotar essas coisas, para a gente deixar de ser motivacional, só ouvir, não praticar. É por isso que, por não executar, por travas emocionais, que é o que a gente vai resolver agora, muitas coisas na nossa vida não andam. Anos, décadas, né? Então, galera, já parte para ação. Essa aula é totalmente ativacional. Pega teu papel e caneta e anota aqui, né? Apesar que esse material que também que vai estar disponível no meu canal do Telegram. Se bater 50 pessoas aqui, tem 13. Vamos que vamos, galera. Pega esse aviãozinho aí e manda para o máximo de pessoas. Então, galera, primeiro passo para destravar emocionalmente. Entenda que houve lives aqui anteriores para a gente poder introduzir e chegar no ponto que a gente está chegando, tá, galera? A galera já está com a mente fresca, já está mais trabalhada para a gente poder chegar no passo a passo do destrave mental. Então, a primeira coisa, galera, é ir para um local que você se sente tranquilo, que ninguém possa te incomodar, que você se sinta ali numa privacidade com você, tá? Segundo passo, bem-vindo, Vanessa. Você coloca suas mãos sobre o joelho, tá? Abraçando os joelhos. Outra coisa, começa a verbalizar e incrementar de detalhes o acontecimento que te bloqueou. Alguém que te abusou, alguém que te denegriu verbalmente, alguém que te implantou um medo em determinada área da sua vida. Não só alguém, mas como um momento também. Se foi você que te causou problemas, comece a imaginar você mesmo diante de você. Se for uma pessoa, comece a imaginar e enriquecer de detalhes aquele momento com a pessoa que te causou problemas. Tá? Galera, novamente é importante frisar
que as pessoas, às vezes, ou nós mesmos, nos colocaram, nos aprisionaram dentro de uma falta de perdão, de um problema emocional, de bem-vindo meu tio Albuquerque, Ananias. Pessoas te bloquearam, galera, mas a gente é o único responsável e o único que tem a chave para poder sair dessa prisão. Às vezes a gente está naquela jaula lá da vingança, na jaula da justiça, e a gente tem a chave para sair de lá. A gente tem a chave para poder ser liberto. Pessoas te bloquearam, mas a gente é o responsável por destravar isso. Responsável para fazer que a nossa vida volte a andar, a fluir conforme a forma natural, conforme o plano original do Criador, tá? Só um adendo para seguir aqui. Então, o segundo passo é colocar as mãos, né? Sente-se num local privado, que não ninguém te incomode. Coloque as suas mãos sobre o joelho, comece a verbalizar aquele momento, aquele acontecimento, e enriquecendo o momento como se fosse real. Por que disso, Jário? Por que todas essas memórias trazidas? Porque o nosso cérebro, galera, ele é atemporal. Quer ver um exemplo simples e que vai fazer sentido para vocês? Quando a gente começa a assistir qualquer filme, a gente começa a entrar no tempo, a gente começa a se apegar ao ator, à atriz, ao momento, né? Muitos aí que assistem filme de romance ou tem uma história triste, já entra lá no personagem e já você começa a chorar feito um bobo lá. Outro exemplo disso, para a galera mais nova, pra você ter ideia como o cérebro é atemporal, ele não entende o tempo, não entende o que é real, né? Ainda ligando com o que o Júnior falou no início ali, que a nossa mente tenta nos limitar ao que é a nossa realidade, ao nosso ser, a nossa identidade, mas o que realmente não é. Também liga isso. Galera que é mais nova do videogame, você tá entrando lá, já fica frustrado quando você tá perdendo. É como se você estivesse se projetando a sua pessoa pro personagem lá e você começa a xingar. Nossa, essa porcaria aqui, não consigo passar. Porque você entra no personagem, você entra na situação naquele momento. O nosso cérebro é atemporal, galera. É esse mesmo exercício, esse mesmo mecanismo que a gente vai utilizar, tá vendo que é simples? A gente vai utilizar para poder fazer o destrave mental. Entenderam? Se tiver dúvida, manda aqui. Exatamente. Você perdoa a pessoa, mas continua magoado. É porque ressignificação, o destrave mental, não é perdão. É diferente. É um ensaio mental, é uma técnica de programação neurolinguística que resolve a raiz. O perdão ele entra como algo de princípio, como algo espiritual, como algo para carimbar, selar de vez ali e cicatrizar aquela ferida, tá? É por isso que muitas pessoas perdoam e ainda sentem alguma coisa, sentem que aquilo não foi resolvido, aquele problema ainda acontece na vida, ou não sai, nunca resolvido, anos após anos. Às vezes você perdoou, mas não ressignificou o momento. E é isso que a gente está ensinando aqui. E é isso que a gente vai ensinar no final. Distribuindo um vídeo de passo a passo quando bater 50 pessoas aqui. Eu vou ficar pentelhando. Brincadeira, galera. Vamos que vamos. Quarto passo, galera. Depois você vai verbalizar. Bem-vindo, Paty. Tamo junto. Então, galera, quando você verbalizar, começa a substituir a história na sua cabeça. É a hora da ressignificação, tá? Começa a substituir aquele momento ruim por momentos bons, tá? Momentos que trazem paz no seu coração, paz de espírito, tá? Libere o perdão nesse momento para o quinto passo para a pessoa, tá? Se desconecte dessa pessoa, anule o efeito, o problema que ela te causou naquele evento. Estão anotando aí? Vamos que vamos. Diga para essa pessoa que ela é livre para prosperar, que você perdoa ela de tudo mal que ela te fez, de todo o problema. Galera, também essa aula aqui já é para quem está preparado daquela live que a gente fez de perdão, que eu ensinei na íntegra aqui as qualidades, né? O que você tem de bom em praticar o perdão, o que você ganha, o que tem por trás do perdão. Então, é preciso já estar trabalhando nessa parte do perdão.
Ele não é um sentimento, é uma decisão que você faz. E perdoar, galera, é para pessoas que não merecem mesmo. Sendo claro com vocês aqui. O propósito do perdão, o propósito final do perdão é a salvação. Se a gente não perdoa pessoas, a gente anula a morte do Filho do Criador na cruz. Essa é forte. Então, galera, nesse momento aqui, a gente libera o perdão para essa pessoa, tá? Tem dificuldade em liberar perdão? Assista a live lá do perdão, tá disponível no meu IGTV. Libera o perdão para essa pessoa, se desconecte dela, anule todo o efeito, todo o mal que ela te causou, tá? Diga que ela é livre para prosperar, independente do que ela te causou. Nessa hora que você estava sentado com os braços cruzados debaixo dos joelhos, você se levanta, respira bem fundo, está levando oxigênio para o cérebro, tá? Entrando preparando tua mente, respira bem fundo, tá? 3 vezes de braços abertos isso. E no final, você se abraça e dê um grito de liberdade. Um grito, bota tudo pra fora, grita mesmo. Ah, eu não posso gritar em casa. Pega morde algum lençol, pega algum cobertor ou um travesseiro e grita nele. Grita mesmo. Grita e libera tudo que tem pra fora. Tudo que tem pra fora, solta tudo. Tudo que essa pessoa te fez mal. Tudo que tá engasgado aí, que tá entalando há anos. Há anos, galera. O que a gente não resolve emocionalmente, olha a importância disso. O que a gente não resolve emocionalmente, o corpo converte em enfermidade. Quantas pessoas aí estão com câncer, com nódulos, com doenças no fígado, enfim, N tipo de doenças aí que tem origem nessa parte emocional, tá? O estrago que isso faz, a gente armazenando e não liberando isso durante anos, durante décadas, dentro do nosso corpo, é coisa surreal. É literalmente segregar os filhos do plano original que o Criador nos fez. Eu falei algo também que tem por trás do motivo porque as travas emocionais existem. É muito mais espiritual do que físico, galera. A origem, né? O propósito disso. Nosso inimigo trabalha muito em travas emocionais para distanciar os filhos do lado do Criador, do lado do nosso Pai. Então, galera, repetindo aqui, sente-se em um lugar que ninguém te incomode, coloque suas mãos nos joelhos, se abraçando, recapitulando, verbalize o acontecimento, reproduzindo o momento real que te causou o problema, tá? Substitua a história na sua cabeça, ressignifique aquele momento, libere o perdão para a pessoa, tá? Se desconecte dela, né? Você estava ensaiando com ela mentalmente, reproduzindo o acontecimento, se desconecte dela do momento da pessoa, tá? Anule o efeito, libere toda... Se é maldição que você entende que isso é na tua vida, libera tudo isso, elimine tudo isso da sua vida, né? E anule todo o efeito que esse evento te causou, tá? E libere essa pessoa também que te causou mal, ou você que te causou mal, né? Você não consegue se perdoar, também faça isso contigo. Libere essa pessoa para prosperar. Se levante, respire fundo 3 vezes, tá? De braços abertos. Em seguida você dá o grito de libertador, por 10, 15, 40 segundos. E depois você se abraça, chora, bota tudo que tá para fora. Não consegue ativar a ira, Jairo? Tá tudo certo. O próprio choro, o próprio momento ali de você lembrar daquele evento que te causou mal, vai conseguir chegar no seu subconsciente e arrancar. Quer validar isso? Comece a imaginar que você tá pegando de fato nesse problema, arrancando pela raiz. Sabe quem é mais do campo aí, sabe como mandioca você arranca pela raiz? Sabe uma planta que você arranca pela raiz? Imagina isso acontecendo também na tua mente. Arranca todo esse mal que te impede de prosseguir, de crescer, de prosperar, tá? Arranca tudo isso, a emoção rolando ali,
Libere perdão para essa pessoa. Dê o grito libertador e tá resolvido, galera. Tá resolvido. Se abrace. Imagina essa pessoa sendo liberta, prosperando, crescendo também na vida dela. A sua vida tá resolvida. A vida da pessoa também tá resolvida. E tá resolvido esse problema que trava muitas pessoas de fluir, de ser que a gente nasceu para ser, de ativar nossa identidade, de prosperar na família, de ter crescimento no profissional, de ter medo de aprovação, impede pessoas com medo de instala travas com medo de aprovação, necessidade de aprovação, medos de críticas, dificuldade de aprendizado. Uau! Era um dos bloqueios meus também, galera. Déficit de atenção e dificuldade de aprender. Anos trancando faculdade e não sabendo por quê. Não sabendo o que era que eu queria fazer de fato em faculdade. Aí muitas pessoas entram de um curso, saem para outro curso, vai para outro curso, começa outro, não sabe. Começa psicologia, começa contabilidade, começa advocacia, começa N tipo de faculdades aí, não sabe o que quer da vida. Isso é forte. Galera, chegou a hora aqui do perguntas e respostas. Vamos que vamos. Solta nas perguntas aí das dúvidas do destravamento emocional, do autodesbloqueio. Solta o dedo nas perguntas. Mas sabe quando eu faço isso? Sempre, mas volta na memória. Por quê? Não tem essa libertação. Você já fez o desbloqueio, Edileia? Você já fez o desbloqueio mental? Já fez o desbloqueio emocional? Lembra um pouquinho atrás aí, não sei se você estava, eu falei que perdão não é ressignificação. Parte do perdão é mais espiritual, é mais princípios, é mais o que vale, não é o que valida, é o que cicatriza lá a ferida, entende? A ressignificação a gente vai primeiro, vem antes. A gente ressignifica aquele momento ruim, é uma reprogramação mental, tá? O momento que te afetava não te afeta mais, porque você transformou essa estrutura, você ressignificou ela, entende? E a gente pratica isso com base na programação neurolinguística, com esse exercício mental, do autodesbloqueio, tá? É por isso que muitas vezes as pessoas perdoam, mas é isso, você ainda tem essa sensação de que aquilo não foi resolvido, que aquilo ali ainda está com um problema. Tá? Vamos nas perguntas, galera. Vamos nas perguntas que eu vou chamar alguém ao vivo aqui também. Para a gente fazer as perguntas ao vivo. Se você tem dificuldade para poder encontrar também o teu bloqueio emocional, eu vou te ajudar aqui com perguntas para a gente ir tirando essas camadas e chegar até a causa raiz desse problema. Vamos que vamos. Sim, perdão. Exatamente. Verdade. Vamos que vamos nas perguntas. Vocês são bons em perguntas. Vocês são ótimos em perguntas. Vamos que vamos. Solta nas perguntas. Solta nas perguntas. Amém. Uau. É isso aí. Bem-vindo, Marcelo. Feliz dia do amigo, meu brother. É isso aí. Bem-vindo, Bruno. Tamo junto, meu brother. Perdoar é decidir, não ficar lembrando. Perdoar é decidir, não ficar lembrando, exatamente. Exatamente. Essa pergunta já tá a resposta, Sheila. Você já sabia a resposta. Perdoar é decidir, não ficar lembrando. É isso aí. É decidir, não ficar lembrando. A resposta para isso também. Vamos que vamos, solta nas perguntas. Deixa eu já ver alguém aqui para mim poder chamar ao vivo. Para a gente tirar dúvida de destrave emocional. Autodestrave emocional. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pega esse dedinho aí, ó. Solta nos coraçãozinhos. Aqui, ó. Frenético. Olha aí, ó. Boa. Se você está com a pessoa e ela não se preocupa com você, acho que tinha algum complemento aqui, né, Adriana?
Detalhe a mais, por gentileza, por favor. Como perdoar alguém que lhe fez muito mal? Perdoando? Você assistiu Marcelo, você assistiu a live do perdão? Te incentivo novamente a assistir, tá? Perdão é uma decisão, galera. É para pessoas que não merecem mesmo, tá? Quando a gente instala o gatilho mental, uma dica que eu te dou. Começa disso daqui, ó. Quando a gente instala o gatilho mental de que a gente não perdoando a pessoa, a gente não utiliza a morte de cruz do Filho do Criador, a gente entende que não tem necessidade de a gente não liberar perdão. Entende? Porque alguém, Filho do Criador, veio para nos libertar disso. Deu a tua vida, não só para você, não para liberar perdão para uma pessoa, mas para toda a humanidade. A gente, literalmente, cara, desculpe a franqueza, a gente está sendo mesquinho em não liberar perdão. Uau! Literalmente. A palavra dele diz, cara, que cada mal que a pessoa nos causar, 70 vezes mais perdão. 70 vezes mais perdão a cada mal, cara. Isso é forte. A justiça e a vingança, ela não cabe aos seres humanos. Não cabe. Perdão é um estilo de vida, galera. É um lifestyle. A gente só começa a entender isso daí quando a gente se desprende que isso é um sentimento, é uma decisão. E começa a validar de fato a morte de cruz. A morte de cruz que Cristo fez por nós. É aí que separa, mano. É aí que separa os filhos maduros e os filhos ainda que estão no trajeto. Para poder chegar à maturidade espiritual, ao desenvolvimento espiritual. Vamos que vamos! Etienne, boa noite a todos. Boa noite, Etienne, seja muito bem-vindo aqui. A gente está falando de como destravar a mente, tá? Se libertar de todo o mal emocional que muitas pessoas têm aí, grande parte da humanidade. Grande parte não, todos têm. Todos têm, porque se tiver uma pessoa que que é 100% desbloqueada aqui na Terra, ela não serve para aqui, cara, é santo. Quero dizer que como você convive com a pessoa que ela não tem diálogo com você. Neste caso, o que eu faço? Nesse caso, o que eu faço? Ela não tem diálogo com você? Foi algo que você fez? Não conheço a história direito. Eu preciso fazer mais algumas perguntas para eu poder ser mais assertivo nessa resposta. Uma pessoa que não quer dialogar, com base no que você está falando aqui, tá? Eu preciso fazer mais umas perguntas para ser mais assertivo. Mas começa a dar resultado. Começa a mostrar transformação. A gente falou um pouquinho disso aqui ontem. É algo parecido como ensinar os filhos. Os filhos aprendem, as crianças elas aprendem com o nosso exemplo, com a nossa superação, com a nossa ações, tá? Então, às vezes, pessoas desse tipo aí também, ela precisa ver a nossa mudança para poder transformar ela também. A transformação, o desbloqueio cura não só a gente, mas quem está ao redor também, tá? Falando por cima, assim, baseado no que você falou aqui, não entendo a história, tá? Galera, vamos lá. Vou chamar alguém aqui para poder tirar dúvidas referente ao destrave mental, ao destrave emocional. Vamos que vamos ver se essa... Vamos desbloquear mais uma pessoa de live. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Conectando. Boa noite. Boa noite, não estou conseguindo te ver. Agora tá? Não, eu vou cancelar aqui e te incluir de novo, tá bom?
Tá. Só um minuto. Vamos que vamos, galera. Qualquer coisa a gente faz no áudio mesmo, não tem problema. Não tem problema, vamos que vamos. Ó, Agora tá? não tá aparecendo a imagem, mas vamos no áudio mesmo. Tudo bem, Tá. Tami? Tudo bom. Prazer estar com você, Prazer é todo meu. pelo menos em voz. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, Que graças a bom, Deus. que bom, que bom. É, referente aqui ao destrave emocional, manda pra gente a tua dúvida que você tem aí. Se você teve alguma dúvida conforme a gente foi falando, surgiu alguma dúvida. Não, a minha dúvida é porque geralmente eu sou travada comigo mesmo, sabe? O Você problema tem tá, alguma às dificuldade vezes, de encontrar a causa raiz do seu problema também, da sua trava emocional? Acho que ela caiu. Acho que a internet lá não tá muito bacana. Vamos chamar ela de novo aqui. Oi. oi. Então, você tem alguma dificuldade de encontrar a causa raiz desse problema? Isso. Tá. Você lembra quando é um problema, você pode compartilhar com a gente em que área assim, você sente dificuldade disso? Que não flui na sua vida? Geralmente não é perdão, de esquecer o que já fizeram comigo, sabe? Como você diz, que as pessoas podam a gente. Você quer fazer uma coisa e sempre escuta, não, você não pode, você não vai conseguir, você não é possível. Certo, tá relacionada à autoestima, autoimagem, você não vai conseguir, não serve para nada, não faz nada certo, é algo desse gênero? É desse jeito. Tá. Você lembra desde quando isso começou? Com quem? Onde? Quando? Como? Caiu de novo, gente. Caiu de novo. Vamos que vamos. Vou chamar aqui mais uma vez. Vamos que vamos de nutrição da mente. Bora que vamos. Oi. Oi. Hoje não quer ir, não. Ah, mas vai sim. Já foi. Já. Você lembra desde quando isso começou? Com quem? Quando? Geralmente mais na infância, né? Quando você vai fazer as coisas, escola, apresentação, as pessoas sempre geralmente falam que você não é possível fazer isso. Como eu te falei ontem da igreja, Então, tem essa parte também que tem o bloqueio original, a trava emocional original. Aí você vai vivendo, né? Vai crescendo, desenvolvendo. Aí acontece outro fato. Aí ele, tipo, potencializa o bloqueio original. Tem isso também, pode acontecer, galera, tá? Mas é preciso... Caiu novamente aqui, mas vou seguir aqui. Mas é possível a gente, primeiro, encontrar a primeira vez que isso aconteceu, tá? E destravar esse primeiro fato. E depois, posteriormente, no segundo fato que potencializou esse bloqueio, essa trava emocional, tá? Se foi, pelo que me aparece aí, iniciou isso na escola e dentro de casa também. É preciso entender qual começou primeiro. Se você não lembra, começa a perguntar quem estava próximo de você nessa época. Algum amigo, algum parente, tá? Se vivenciou algum momento que você não lembra, ou próximo a isso daí, de alguma humilhação, ou na escola, de você apresentar alguma coisa e tirarem um sarro de você, chacota, rirem de você, dizendo que você não era capaz de fazer tal lição, responder tal raciocínio lá na aula, tal, tal matéria, tal disciplina, né? Alguma professora que foi injusta com você, algum professor que te causou mal diante de público, ou, ou alguém da sua família também que teve sempre
essas palavras que denegridem a nossa saúde emocional, saúde, saúde mental, né? Que não consegue, nunca vai ser ninguém na vida. Por que você quer ser isso na vida? Se onde você nasceu, onde você faz parte, ou quem você é, vai sempre manchando a nossa autoimagem, quem a gente verdadeiramente é. Podada, exatamente. Uma criação muito ditatória, muito no regime, tem que ser dessa forma, você não tem querer aqui. Então, lembrar esses momentos, que aí é a origem do caso, tá? E pegar esse momento e seguir esses passos aqui que eu trouxe aqui para vocês, que é o autodestrave emocional, tá? E ressignificar esse momento, tá? Depois, num outro momento, a gente vai lá pro evento que potencializou esse bloqueio original. Porque cada desbloqueio é feito com uma pessoa. Foi 5 pessoas que te bloqueou, são 5 desbloqueios, tá? Então, eu acredito que sua pergunta era mais ou menos dessa dúvida, também exatamente seguindo as pegadas desse bloqueio, desse trave emocional para poder chegar à causa raiz e encontrar o fato. Encontrou o fato, a gente vai para o autodesbloqueio, tá? Deixa eu pegar mais uma pessoa aqui rapidinho para a gente dar sequência. Vamos lá, galera. Destravar na live. Vamos que vamos. Vou pegar essa moça aqui para fazer live. Vamos que vamos. Vamos ver se ela vai. Agora, dando aceitar aqui. Exatamente. Exatamente o que a Edileia falou. É um momento negativo transforma em positivo. Pessoas que diziam que não era capaz, na hora de ressignificar, você diz: eu sou capaz. Eu sou capaz de começar, eu sou capaz de terminar, eu sou capaz de ter um potencial de fazer tudo o que eu quiser aqui na face da Terra, de conquistar tudo o que eu desejo. De fato, trocar um momento ruim por um momento bom. E no momento de estar encapsulado essa situação, esse evento, esse momento, com emoções, que vai conseguir acessar o nosso subconsciente, arrancar lá o problema, o mal, e ressignificar. Depois libera o perdão para carimbar essa e cicatrizar essa ferida. Bem, isso, sem opinião. Meus pais nunca deixaram fazer nada, sempre quis ser professora. Olha aí. E meus pais sempre diziam que não iria conseguir. Você consegue. Já conseguiu. Se esse desejo que age na sua mente, no seu coração, você já é isso. Antes de ter. Cai pra dentro. Cai pra dentro do desbloqueio, galera. Já desisti de muita coisa por isso. Exatamente. A trava emocional, ela faz isso. Faz a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos anseios de vida, de quem a gente renasceu para ser verdadeiramente. No caso seu, é ensinar pessoas, né? Distribuir conhecimento. Nos distanciam da nossa identidade, real identidade. É isso aí. Vamos ver mais uma pessoa aqui rapidinho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu escolher aqui, vai. Bora. Vamos aguardar aqui, aceitar. Olá! Oi, Tudo bem? tudo sim, você? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, você tem alguma dúvida referente ao destrave emocional, o autodesbloqueio, referente aos passos que eu dei? Hoje foi bem significativo, né? O meu foi, na minha concepção mesmo, foi mais na infância, né? Mago, assim, mas que nem eu falei que é uma coisa que volta, né? Mas eu acho que é tanto amor que ele volta, mas o amor ele transforma também, né?
Sim. No começo eu E não entendi um pouco a sua pergunta. Você podia repetir porque cortou a internet, eu acredito. assim, eu tenho uma mágoa, assim, era um trauma, assim, de infância, assim, mas existe o perdão, né? Porque família, né? Pai, mãe, então a gente conversa sobre isso, é uma coisa aberta, né? Tem ponto assim que às vezes vem na mente assim, talvez uma carência, alguma coisa assim que acaba voltando, mas não é uma coisa assim negativa. O amor, ele transborda nisso, sabe? E às vezes fica incluso. E, e, e daí eu me silencio, me bloqueio. Ele fica incluso e às vezes o quê? Desculpe. Eu me bloqueio nisso. Certo. Você já Daí fez ele algum autodesbloqueio alguma vez? Não, essa é a primeira vez. Por mais assim que eu Bacana. já passei assim com psicólogo, psiquiatra, fiz tratamento assim, psicanálise, assim, eu nunca fiz assim. Esse nosso, esse contato que eu tô tendo assim com você, assim, é meu primeiro contato assim mais avançado mesmo. Digo Certo. mesmo avançado. Certo. Você lembra do caso que ocorreu a primeira vez? Onde? Como? Ah, foram vários, assim, coisas, mas é que de criança, que você vê que não era nada para eles, mas que para gente, pequeno, criança, Sim, machucava, né? sim. É assim, não é culpado de querer colocar culpa em alguém. Se a gente, às vezes nossos pais, né, ou às vezes se a gente não tivesse esse conhecimento, ia fazer, e é propenso a fazer também com nossos filhos. A gente replica apenas o que foi nos ensinado. Então, às vezes, isso partiu de geração anterior à sua, a deles, e antes, e vão sendo replicados apenas, né? E com o autoconhecimento, a gente vai identificando esses momentos. Aí chega essa dúvida que às vezes você está tendo aí, de saber por onde começar. Começa pelo primeiro que vem na mente. O primeiro que você lembrar, que você acha mais importante, o mais fácil, o mais relevante que você queira fazer. Então, pega esse momento, pega esses passos aqui que eu passei, né? Relembra esse fato que você viveu e ressignifica ele através desse espaço. E galera, tá aqui a live 1 minuto e 20 segundos para acabar. Não conseguimos alcançar 50 pessoas ao mesmo tempo aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês, porque isso é o passo a passo na íntegra de como realizar o desbloqueio, o autodestrave emocional, porque isso é coisa que a humanidade precisa saber, as pessoas precisam saber para poder voltar de fato, ativar de fato o que a gente realmente nasceu para ser, é, o propósito inicial que o Criador quis para a gente. Bem-vinda, Morgana. A gente está com 40 segundos aqui, mas eu convido a vocês, todos que querem de fato resolver esses problemas emocionais na vida de vocês, tirar todo esse problema emocional, essas coisas ruins que te travam a vida de crescer, de fluir, a entrar lá no grupo do meu Telegram, que eu vou disponibilizar lá o vídeo do passo a passo do auto-desbloqueio. Quero agradecer você aí, Edi, Edileia, por ter participado aqui, falar um pouquinho do teu caso aí. Agradecer as pessoas que participaram, comentaram, estão sempre conosco aqui. Se fizer sentido, tira um print da live aí, poste os stories, um aprendizado.